Enquanto isso, na sala de operações, Mina pede para o COG entregar o relatório. Informa que a evacuação da área começou às 12h45 e que exatamente 3 horas depois, a guarda emitiu um alerta sobre a aparição de kaijus na área. A evacuação é aconselhada à população, que começa a se questionar se a força de defesa não iria chegar logo. Nesse momento, Mina pergunta sobre a coordenação da força de artilharia, e Okono explica sobre um ponto de comando, um regime de artilharia, que está sendo construído no estacionamento de Leon. Quanto ao RJU, Okono esclarece que ele apareceu primeiro na falha de Canaã e se moveu pelo subterrâneo, crescendo ao longo do trajeto. A hipótese é de que ele tenha subido após entrar no período de Plouf, e o surgimento do Honjo tem relação com o aumento no número de Iojus. Durante a reunião, uma das integrantes da Força de Defesa sugere que eles derrotem o RJU no setor Bravo, ao centro, para minimizar o estrago nos arredores. Mina ficará responsável por derrotar o Honjo, enquanto o setor Echo ficará com a responsabilidade dos atiradores. Dessa forma, eles poderão contra-atacar os inimigos a partir da rodovia 16. Dito isso, Mina informa que a designação das missões será chamada de Operação Extermínio de Amiga Rara. Todos seguem para os postos, e em um dos veículos, Shiro pergunta se todos estão prontos para sua primeira missão. Shinomi, no entanto, continua preocupada com Kafika e pede para ele não decepcioná-la. Nesse momento, ele começa a passar mal, vomitando, e todos percebem que ele está visivelmente pálido e se sentindo mal. Kafika se desculpa, dizendo que comeu demais e por isso está vomitando. Mais adiante, eles chegam à área de extermínio, onde Kafika e os outros se deparam com o Ryuju da missão. Shiro informa que a unidade da Capitã Ashiro cuidará do Ryuju. Portanto, a missão de todos ali é impedir que os Iojus escapem da área de extermínio. Shiro afirma que essa missão é extremamente importante, pois determinará o quanto de estrago será causado nos arredores e, por consequência, influenciará o tempo necessário para reconstruir os locais afetados. Dito isso, ele explica que os pilotos novatos serão colocados na retaguarda, o que significa que eles terão a última linha de defesa. Após dar todas as explicações necessárias, ele pergunta se alguém tem alguma dúvida, mas todos ficam em silêncio, demonstrando ter entendido todos os pontos da missão. Então, Sotio afirma que, naquele momento, as notas que cada um tirou no treinamento não valeram de nada. Afinal, isso não ajuda a salvar a vida de ninguém. Portanto, eles devem focar em mostrar o que são capazes de fazer em um combate real. Nisso, todos gritam empolgados, prontos para dar início à missão. Enquanto isso, um dos soldados do posto de comando do regimento de artilharia informa que a evacuação e a construção do posto de comando foram concluídos. Okonogi agradece a colaboração da equipe e diz que a capitã Shiro chegará à sua posição em apenas 8 minutos. Quanto ao Kafika, ele comenta com Ikwa que aproveitará essa missão para impressionar seus superiores e provar que também é capacitado. Nesse momento, Kafika se lembra do comentário feito por Sotio, onde ele dizia que Kafika seria demitido em até 3 meses caso continuasse naquele ritmo lento de evolução. Kafika sente seu corpo tremer de nervosismo, mas além disso, também está muito empolgado com tudo aquilo. E se lembra então de Tikal, que sempre dizia que, no final, esse era o trabalho que Kafika tanto desejava. Eles devem garantir que a primeira missão deles seja um sucesso. No meio da conversa, eles são informados sobre o avistamento de um Yoju no setor. Então Shinomi partem para a ação. Enquanto isso, Mina finalmente chega ao ponto de tiro. O COG manda que atraiam o Ryuju para o setor Bravo e, em seguida, partam com o fogo de cobertura. O posto de comando do regimento de artilharia recebe a mensagem e dá início ao fogo de cobertura para a força de defesa. No entanto, ao ser atacado, o monstro apenas se mexe com um pouco de desconforto, mas segue firme em pé. Quanto a Shiro, ele assiste alegremente à estreia dos novatos e torce para que eles surpreendam seus veteranos, mostrando o quanto são capazes. Nesse momento, Kafika nota que estar numa missão de verdade é muito diferente do dia da prova. Por algum motivo, ele está mais calmo do que o usual, então pensa que o treinamento está passando toda essa confiança para ele. Kafika tenta partir para o ataque, mas acaba sendo jogado para trás, pois seu poder de combate é apenas 1%. Vendo isso, Shinomi sugere que ele fique para trás, pois ainda não tem força suficiente para enfrentar os inimigos de forma tão direta. Nesse momento,
Outro membro da força de defesa começa a reclamar da situação, dizendo que não podem continuar agindo como novatos inexperientes, e fala para todos pegarem leve por enquanto, pois ainda precisarão de mais informações para derrotar os Yojus com facilidade. Shinomi diz que pegará leve e irá atacar qualquer ponto fraco aparente nos Yojus. Ela os destrói com facilidade, e o falastrão fica impressionado com a força da novata, afirmando que esse não é um poder compatível com uma pessoa amadora. Ele a parabeniza, mas a chama de arrogante, dizendo que ela realmente mandou muito bem. Em seguida, o combate com o Ryuju continua, e Furuhashi se destaca, conseguindo matar vários inimigos de uma única vez. Mas, ao olhar para o lado, ele nota que Itkwa também está tendo uma ótima performance. O garoto explica que trocou os cartuchos explosivos da sua arma por cartuchos congelantes, pois isso combina mais com ele. Além disso, isso permite que ele desacelere os inimigos no meio da batalha. Com isso, Itkwa acredita que se tornará um caçador ainda melhor, pois basta se acostumar mais com a sua nova arma. No entanto, ele acredita que ainda precisará ficar mais forte para que seu senpai não precise se transformar. Enquanto isso, Shima e os outros se impressionam com o quão fortes os novatos dessa nova leva estão sendo. Um deles se gaba para o amigo, dizendo que já matou 6 Yojus. No entanto, Haruo lembra que ele ajudou a matar 4 desses monstros. Naoshima, por sua vez, fica admirando a aparência dos novatos e acaba levando uma bronca do colega ao lado. Então, ela volta a falar sério e diz que, além de mais fortes, a média de poder de combate dos recrutas está muito mais alta do que o comum. Portanto, ela acredita que essa melhoria se deve ao fato de que o alto escalão está fazendo todos melhorarem. Enquanto isso, o Kog diz que os times de observação confirmaram que o setor Julieta já está livre dos Yojus. Quanto ao pelotão de Karoga, ele informa que eles avançarão com Ikao e Furuhashi na vanguarda. Isso faz com que Kafiki se sinta um pouco excluído, pensando que todos estão mandando muito bem, enquanto ele só atrapalha. Mas, de repente, ele se lembra de quando o outro membro da força de defesa havia dito que eles deviam procurar pelo ponto fraco dos Yojus. No entanto, Kafika afirma para si mesmo que lutará com suas próprias armas. Nisso, Kafiki começa a desmembrar um dos monstros e nota que o núcleo dele não está no lugar de sempre. E continua analisando o Yoju e encontra o núcleo. Então informa ao vice-capitão Sushiro, dizendo que o núcleo fica na nuca. Porém, a área está coberta por uma camada dura de músculos, que funciona como uma coluna de proteção. Kafiki sugere que os soldados mais fracos ataquem o monstro pelas laterais. Além de dar essas informações, Kafiki também diz que aquele Yoju possui órgãos reprodutores, que no caso são aquelas bolas brancas. Ele afirma que devem destruir essas bolas, pois só assim eles irão parar de se reproduzir. Após ouvir toda a explicação, Sushiro elogia Kafiki, dizendo que ele fez um excelente trabalho. Em seguida, ele manda Kog passar essas informações para o resto do time. Quanto a Kafiki, ele ainda não consegue acreditar que foi capaz de ajudar a força de defesa. Enquanto se perde em seus pensamentos, ele decide voltar ao trabalho e começa a neutralizar todos os cadáveres de Yojus para garantir que eles não tenham a chance de se reproduzir novamente. Enquanto trabalha, Kafiki pensa consigo mesmo que fará de tudo para chegar ao lado de Mina. Mas, de repente, ele é interrompido por uma explosão. Kog informa a todos que o Ryuju chegou no ponto de início de combate designado. Então, ela manda todas as forças aéreas e terrestres da força de artilharia se retirarem, pois agora a força de defesa começará o ataque às pernas do Ryuju. Mina pede para que mantenham o monstro paralisado o maior tempo possível. Enquanto isso, Mina mira sua arma para o Ryuju e analisa tudo ao redor. Ela nota que todas as condições de disparo foram alcançadas, e então se prepara para dar o seu melhor golpe. Nesse momento, ela se lembra da competição que tinha com Kafiki, quando eles eram crianças, e diz para si mesma que esta é quem ela é agora. Após disparar o ataque, a barriga do Ryuju explode, e o monstro, debilitado, começa a ceder sob o impacto. Mina observa satisfeito o resultado da sua precisão, mas sabe que a luta não acabou. O Ryuju ainda está vivo e em um estado de fúria, pronto para retaliar com toda a sua força. Nesse momento, a situação no campo de batalha fica ainda mais caótica e as forças de defesa têm que se ajustar rapidamente. Kafiki, apesar de ainda estar se adaptando à realidade do combate, decide colocar em prática o que aprendeu e começa a se mover com mais agilidade,
procurando formas de contribuir de maneira mais efetiva, observando os pontos frágeis do Ryuju e tentando coordenar seus ataques com o restante da equipe. Enquanto isso, o Ryuju, ferido mas não derrotado, tenta uma última investida para causar ainda mais destruição. A tensão cresce à medida que ele se aproxima da linha de defesa, e todos os membros da força de defesa se preparam para o golpe final. Mina, percebendo a oportunidade, lidera um ataque decisivo, usando todos os recursos disponíveis para neutralizar a ameaça de uma vez por todas. Em um movimento rápido e certeiro, Mina lança um tiro preciso que atinge o ponto fraco do monstro, finalmente derrubando-o. A vitória da equipe é comemorada, mas todos sabem que o trabalho não termina ali. Eles ainda têm muito a fazer, não apenas para eliminar outros monstros, mas também para lidar com as consequências dessa batalha e preparar-se para os desafios que virão. Kafka, ainda um pouco atordoado com a intensidade do combate, reflete sobre o que acabou de acontecer. Ele começa a perceber que, apesar de seus medos e inseguranças, ele realmente tem o que é preciso para ser um defensor, para se destacar como parte da força de defesa. Esse momento marca uma virada para ele, um passo importante em sua jornada para se tornar o guerreiro que sempre sonhou ser. Ao final do episódio, a força de defesa se reúne, e o comandante parabeniza todos pela coragem e determinação. Kafka, embora ainda com um longo caminho a percorrer, sente uma chama acesa dentro de si e sabe que a próxima missão será ainda mais difícil, mas agora ele se sente mais preparado do que nunca.